Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter os bens bloqueados por bancar o filho Eduardo nos Estados Unidos. Em uma entrevista recente ao portal UOL, o ex-presidente revelou que financia a permanência do filho deputado nos Estados Unidos com recursos de doações feitas por Pix por apoiadores. Bom, a fala acendeu o sinal de alerta no Supremo Tribunal Federal e pode resultar em medidas severas, como o bloqueio de bens do ex-presidente. O cenário se torna ainda mais delicado com o avanço do inquérito solicitado pela Procuradoria-Geral da República, que cita diretamente Bolsonaro. No documento assinado por Paulo Gonê, o procurador-geral solicita que o ex-presidente seja formalmente ouvido com base na confissão de que arca com os custos do filho no exterior. Gonê ainda aponta que Jair Bolsonaro pode estar sendo beneficiado pelas ações de Eduardo, que tem pressionado autoridades brasileiras em solo americano. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o advogado criminalista, Dr. Ricardo Souza. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Boa noite, Síria. Boa noite, André, Larissa. É um prazer estar de volta conversando com vocês aqui e para essa nobilíssima audiência. Doutor, eu já começo perguntando para o senhor como que o senhor avalia, então, estes desdobramentos, né? De fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pode ter aí os bens bloqueados? Síria, o que acontece? Com relação ao bloqueio de bens, eu entendo que há muita especulação ainda a respeito disso no presente momento, né? Na verdade, o que consta da manifestação da petição da Procuradoria-Geral da República é que sejam ouvidos, né, as partes envolvidas aí, no caso, primeiramente o presidente e posteriormente até mesmo o deputado Eduardo. E ele informa que, a depender do andamento das investigações, outras medidas cautelares, né, ou medidas cautelares poderão ser tomadas, né? Então, dentre as medidas cautelares, existem várias delas. O bloqueio de bens é uma possibilidade, mas eu entendo que, dado o contexto, por exemplo, uma prisão preventiva, que também é uma medida cautelar, talvez seja questão de maior alerta realmente nesse momento. Sobre o bloqueio de bens, ele acontece quando, né, o réu que está respondendo por aquele processo, pela acusação do crime, ele, por exemplo, está desfazendo aqueles bens, ou aqueles bens são utilizados para a continuação da prática do crime. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente chegar na conclusão de que bloqueio de bens poderão ser realizados. Ao fato, se a gente pegar e imaginar que o filho dele está lá nos Estados Unidos fazendo ataques aqui, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, recentemente numa entrevista ao portal UOL Notícias, ele disse que está financiando a estadia do filho lá nos Estados Unidos com dinheiro que ele recebeu do Pix. Filho que está licenciado do cargo de deputado federal eleito por São Paulo. Nesse caso, há uma avaliação, no caso do que o senhor pensa, de que o filho estando lá atacando a República praticamente, atacando a justiça brasileira, pode-se imaginar que o ex-presidente está financiando, ainda que para fora, do lado de lá para cá, esses ataques, vamos dizer assim? O que acontece, André? Na verdade, isso aí, se nós fôssemos comparar com o futebol, né, a gente estaria diante daquela situação do pênalti cavado, né? Porque realmente essa investigação ela foi desenvolvida e criada por conta de falas dos próprios envolvidos. Então nós teríamos aí duas situações diferentes, né? O crime chamado de coação no curso do processo, esse estaria sendo praticado a princípio, né? Pelo menos em tese, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, na medida que ele, em benefício próprio ou de outra pessoa, ele comete ameaça, né, grave às autoridades que estão envolvidas no processo, e ao mesmo tempo a manifestação da PGR é muito clara nesse sentido, de chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro porque ele é diretamente interessado. Se ele é diretamente interessado e ficar comprovado que realmente ele está patrocinando e que realmente isso pode configurar uma coação no curso do processo, estaríamos diante de hipótese clara também da prisão preventiva. Por isso que eu soltei de início. Então são duas situações diferentes. Mas tudo que está acontecendo até agora é baseado em falas deles próprios. Lembremos que tivemos na semana passada, inclusive, por parte do ex-ministro do Turismo, né, um início de uma campanha para arrecadação de valores exatamente para a manutenção do Eduardo.
ele fez nos Estados Unidos, ele fez questão de mencionar que aqueles 17 milhões obtidos também por meio de outra campanha já haviam sido gastos, grande parte deles com custos da justiça com advogados e com o sustento do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o que na sequência foi confirmado também pelo próprio ex-presidente. Então, realmente é uma situação que, no mínimo, a investigação ela se faz necessária para que seja esclarecido. Bom, tem se falado muito nessa questão, né, do bloqueio de bens, como o senhor bem falou dessa possibilidade de prisão também de Jair Bolsonaro. Agora, quais serão os próximos passos, né, desse inquérito contra Eduardo Bolsonaro? A gente tem que pensar também o seguinte, né? Quem pediu o inquérito foi a Procuradoria-Geral da República. Não foi uma decisão do STF ou do ministro Alexandre, foi o procurador. Porque essa é uma obrigação dele. No direito brasileiro, o Ministério Público ele é o titular da ação penal. Então é ele que propõe a ação penal e é ele que cuida pelo regular cumprimento da lei. Diante desses fatos, diante de situações que, como eu disse aqui, pode ser que na colheita desses depoimentos e nos esclarecimentos, chegamos à conclusão de que não aconteceu nada. Mas ele tem a obrigação de, pelo menos, pedir a abertura do inquérito, foi o que ele fez. A Procuradoria pediu a abertura do inquérito, que foi deferida pelo ministro Alexandre. Então, nesse momento agora, o que vai acontecer são essas informações serem colhidas para os autos. O ex-presidente vai ter oportunidade de se manifestar, de explicar, de confirmar ou não confirmar o que está sendo alegado, da mesma forma o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente da República já está num caminho bastante complicado aí pelas investigações, vem sendo investigado por vários crimes. E o senhor acredita que essa atitude, ele tomando, seja ou não combinado com o filho dele, com outros articuladores políticos de Jair Bolsonaro, isso pode complicar, vir a complicar ainda mais a situação dele, ou isso não deve interferir em nada? O que tem se discutido nesse sentido, né? Por isso que eu fiz a analogia de um pênalti cavado, né? Todos os juristas analisam que a ação penal relativa à suposta tentativa de golpe, ela provavelmente será concluída aí em meados do segundo semestre. Então, parte das testemunhas já foram ouvidas, tanto de defesa quanto de acusação, e o processo está realmente caminhando para uma fase final. Nesse sentido, talvez gerar uma situação que possa causar algum tipo de convulsionamento social, eles podem entender como alguma coisa favorável. Porque se a gente analisar friamente os fatos, não faz nem sentido. Parece que eles estão agindo, inclusive, sem qualquer tipo de assessoria jurídica, porque as alegações vieram voluntariamente e publicamente, no sentido de que realmente o deputado Eduardo teria se licenciado para poder agir de uma forma que ele entende que seria na garantia do direito à liberdade de expressão ou direitos humanos, mas que tangencia de uma forma muito delicada realmente um ato conspiratório. Mais do que isso, é um ato de ameaça realmente, porque todas as questões são focadas na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, não é no STF. E ainda num processo que sequer foi concluída a fase de instrução. Então é muito temerário esse posicionamento, essas ações deles, né? E me leva a crer, como eu também já vi comentário de outros analistas, que talvez seja até uma estratégia para poder causar alguma situação nova, né? No curso do processo que está em andamento. O que o senhor espera? O que pode se esperar da defesa do ex-presidente nesse caso? Como a defesa deve agir nesse momento? Essa é uma pergunta, a famosa pergunta de $1 milhão, porque se a gente fosse fazer uma análise do ponto de vista lógico, né, eu imaginaria que a defesa dele negaria essa contribuição, com essa manutenção do deputado Eduardo, que negaria as ações que por eles foram apresentadas, né? Só que como, de lógico, tem pouquíssima coisa até então, fica uma incógnita, porque eles podem simplesmente dobrar a aposta, e aí sim eu não vejo outra medida que não realmente, no mínimo, a decretação de uma prisão preventiva. E aí os efeitos disso, né, ninguém sabe. Então, assim,
é muito complicado a gente prever os próximos passos nesse momento. Por isso que eu digo, a investigação ela é no mínimo necessária. A gente precisa que os fatos sejam esclarecidos, porque também ficar como está chega a ser desmoralizante para o ordenamento jurídico e para a justiça brasileira. Pois é, a gente tem inclusive aqui mais uma fala do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Mais uma vez ele voltou a gravar um vídeo, né, falando sobre o judiciário brasileiro, falando sobre Alexandre de Moraes, falando sobre as determinações do governo norte-americano. A gente gostaria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco melhor nas entrelinhas o que ele está dizendo aqui, porque ele tem subido o tom a cada vídeo que ele grava. Ele põe no X, né, acaba chegando aqui até o Brasil, lá nos Estados Unidos ele consegue gravar livremente. A gente gostaria de ouvir, para o senhor nos ajudar a entender um pouco melhor essa fala dele. Vamos ver o que a gente encontra no discurso de Eduardo Bolsonaro. Roda para a gente. Secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, né, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. Agora, doutor, é um caso meio inédito, né? A gente tem um brasileiro aqui, um deputado licenciado do lado de fora do país, falando isso tudo que ele vem falando. Como é que o senhor vê? Ajuda a gente a entender um pouco melhor até onde isso pode ir, inclusive. O André, no Brasil não existe o crime de alta traição, né? Em alguns países existe. Se no Brasil existisse, seria o caso típico, né? Sobre esse pronunciamento dele, a gente pode, de forma bem breve aqui, entender o seguinte. Olha para você ver como eu disse, parece que a situação está sendo forçada. O pronunciamento do secretário de Segurança dos Estados Unidos, Marco Rubio, é genérico. Ele não faz menção a nenhum país, ele não faz menção a nenhuma autoridade, ele faz menção a autoridades de outros países, de forma genérica, que estejam tolhendo os direitos de liberdade de expressão dos americanos. O próprio STF emitiu nota agora no final da tarde a respeito desse pronunciamento, dizendo que ele não tem qualquer interferência ou influência, porque exatamente não trata de nenhuma autoridade brasileira específica, quer seja do STF. E na medida que o deputado pega essa informação e puxa para si dentro desse contexto que já está extremamente problemático. Lembremos que o deputado ele se licenciou, não corria em face dele nenhum processo, nenhuma acusação direta ou expressa, e ele está alegando que é praticamente um refugiado político. Então, sim, é uma situação bastante peculiar. Eu vi algumas análises, comparações, como, por exemplo, quando partidaristas do PT e os advogados do Lula foram à Comissão Internacional de Direitos Humanos quando do processo da Lava Jato, para alegar que direitos humanos do Lula estavam sendo desrespeitados. E comparando como se fosse a mesmíssima situação agora. Essa comparação não cabe. Levar questões à Corte de Direitos Humanos, ou, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional e outros, só pode acontecer quando já não podem mais ser tomadas medidas perante a própria justiça brasileira. Naquela hipótese do Lula, já havia acontecido a prisão, ele havia sido condenado em segunda instância, estava preso. Hoje, não existe nem sequer uma sentença. O processo está no início. E, além disso, é importante frisar aqui também que a participação do deputado lá, ele não é advogado, ele, teoricamente, não está tratando com um tribunal internacional que trata dessas situações,
ele está simplesmente articulando, né, ou, como algumas pessoas estão apontando, conspirando diretamente com a autoridade estrangeira para que haja uma ação direta também específica contra outra autoridade nacional. Exatamente por quê? Por conta da sua atuação no processo. Tanto que eles estão apontando nessas articulações autoridades delegadas da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes, especificamente em razão da atuação no processo. Então, é uma situação, sim, sui generis, né, bastante peculiar e que na história do Brasil não guarda nenhum paralelo, não. Agora vamos para o nosso chat aqui, muita gente participando conosco nesta noite. Você que está nos acompanhando pode também enviar a sua pergunta, a sua opinião, enviar mensagem, interagir com os demais participantes aqui do nosso chat, tá bom? E aqui embaixo tem inscreva-se. Inscrever-se. Clique aí, você vai passar a receber conteúdo aqui do nosso portal, conteúdo do Tempo News. Todas as vezes que a gente iniciar uma live por aqui, você vai ser notificado, tá bom? Então, inscreva-se, curta se você está gostando aí desse conteúdo, se você está gostando das análises do nosso jornal, dê um joinha aí pra gente, tá bom? Quem está participando com a gente, aqui é a Andréia Teixeira. Um abraço para você, Andréia. Maurílio Silva... Coração Valente, Luísa Alves, Ricardo Prates, Coração Valente, de novo, Olívia Maria Ferrari também conosco, Luísa Rangel também participando, Paulo Loures também aqui. Você que está nos acompanhando também pode mandar sua mensagem, portanto, por meio do nosso chat. Tem algumas pessoas apoiando aí o posicionamento do Bolsonaro, o posicionamento do filho dele, Eduardo Bolsonaro, outras pessoas criticando, né, dizendo que o Bolsonaro foi pior, outros dizendo que o Lula é o pior. Então, todos se manifestando aqui no nosso chat nesta noite, né? Então, você é convidado também a se manifestar. Agora, doutor, continuando nossa conversa por aqui, esse posicionamento, né, que a gente não sabe se está tendo, de certa forma, com certeza tem, mas parece até que não tem uma orientação jurídica aí por trás desse comportamento do Eduardo Bolsonaro. Isso respinga bastante, né, na questão política até mesmo do pai dele, Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, né? Com certeza. Eu creio que não só na do Bolsonaro, mas até do próprio Eduardo, né? Essa opção do deputado Eduardo de se licenciar, de ir para os Estados Unidos, muita gente estava dando até como encerrada a atuação dele política, sobretudo para as próximas eleições. Ele corre o risco até de ser cassado. Mas agora, nos últimos dias, já tem movimentações no sentido de uma candidatura dele mais forte, como, por exemplo, o Senado, entendeu? Então, para ele, ele de imediato conseguiu obter uma visualização, uma visibilidade que ele não estava tendo. Com relação ao presidente, ao ex-presidente, eu não creio que, pelo menos do ponto de vista político, vai ter algum efeito mais significativo. Primeiramente por conta da inelegibilidade dele, que já está posta. E ele ainda pode responder outros processos que vão gerar também outras causas nesse sentido. Também não vejo como isso vai ter efeito do ponto de vista, mesmo que não seja elegível, mas do ponto de vista da atuação política dele, da liderança política dele, eu não vejo como isso possa suplantar os efeitos de uma provável condenação que está por vir aí no segundo semestre, né? É difícil alguém que analise o quadro e não imagine que, considerando os tantos centenas de outros casos que já houve condenação do STF no envolvimento dos atos antidemocráticos ali de 2022 para 2023, que essa cúpula, que é considerada como aquela que engendrou, que liderou, também não sofra condenações. Que seja amplitude maior ou menor, mas alguma condenação virá. Então, eu realmente não consigo ver, Síria, como essa situação nesse momento pode ajudar nisso. Agora, é o que você disse, né? Se existe alguma estratégia jurídica por trás disso aí, pela experiência que nós temos, talvez o que ela busque é causar um fato novo durante a instrução do processo, o famoso tapa na mesa, né? Dar uma sacudida no tabuleiro aí, para ver se consegue algum tipo de efeito, né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista de apoio popular, né? Mas é difícil mensurar isso nesse momento.
Agora, para finalizar, a Polícia Federal deve ouvir aí o ex-presidente num prazo de 10 dias, né? É um prazo suficiente, 10 dias é um prazo suficiente para resolver toda essa questão e ter-se uma conclusão? O fato é bem simples, né? O que eles vão querer saber dele é o seguinte: como foi alegado pelo próprio deputado Eduardo que ele está articulando em favor de sanções contra as autoridades que atuam no processo que o pai dele é réu, e como testemunhas, como por exemplo o ex-ministro do Turismo e o próprio ex-presidente assumiram que o custeio das despesas do Eduardo nos Estados Unidos se dá por ele, inclusive não só por ele, por dinheiro público também, né, dinheiro do PL, parte dos subsídios do cargo de deputado. Já que esses fatos foram dados por eles próprios, as perguntas nessa colheita de depoimento vão ser bastante simples. Ele confirmar ou não confirmar essa informação. Caso ele não confirme, esclarecer então do que se tratava, do que se trata, né? Então, eu acho que 10 dias é um prazo bastante razoável, dado que os fatos são limitados. Então, com o advogado criminalista Ricardo Souza. Ricardo, muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado, muito obrigada pela atenção aqui com o Tempo News. Uma boa noite e até uma próxima. Não há de que, disponha, foi um grande prazer.